certeza que eu e você, sabendo quem Ele era, nós queríamos chegar até Ele. Aleluia, Jesus. E por ela ter colocado esse foco de chegar até Ele, e ela mesma disse: eu a menos tocar. Ei, não foi Jesus que foi atrás dela, foi ela que foi atrás de Jesus. E quando essa mulher toca na orla, no manto de Jesus, ele sente o quê? Que poder saiu dele. O poder dele saiu. E essa mulher, ela está encurvada embaixo, tocando na orla. E o que ele sente? O poder saindo. E quando o poder dele sai, ele sente que alguém o tocou. E ele pergunta para os seus discípulos: alguém me tocou? E o que os discípulos vão dizer? A multidão o aperta. E o Senhor pergunta: quem o tocou? Mas é porque Jesus, ele é diferente. E quando ele é tocado, o poder sai e aquela mulher é curada. Porque o poder que estava sobre ele passou sobre ela e ela foi curada. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Qual é a cura que você necessita essa noite? Qual é a forma que você vai tocar Jesus essa noite? Porque tem formas. Eu estou me arrepiando toda aqui, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem formas de chegar a papai. E uma delas é entrando no nosso quarto, fechando a porta, dobrando o nosso joelho e buscando a presença dele. Porque é nos momentos mais difíceis da minha vida e da tua vida que nós estamos à procura e focando nele. É no deserto que eu e você tem mais intensidade. É no deserto que eu e você tem mais profundidade com o papai. E é por isso que essa situação que eu e você esteja passando, que você está no deserto, é ele te capacitando. Aleluia, Jesus. Para um testemunho maior, para algo grandioso. E é um momento único entre ele e você. Não é numa igreja. Aqui nós vamos buscar sim a presença. E nós precisamos da essência de sermos alimentados da palavra dele. E a igreja unificada, irmão, com fé e com oração, resgata vidas e almas. Verdade. Eu não sei qual é o seu propósito aqui na terra, mas o meu é de ganhar almas para Jesus. Mas se eu fixar meu pé só dentro de um templo, eu não vou conseguir. Eu tenho que ir aonde Deus me enviar. Às vezes quem está do meu lado está precisando de uma única palavra, ou apenas de um abraço. Essa é ser o sal da terra. É isso que a palavra de Jesus está dizendo para mim e para você. Seja luz, seja sal da terra. Muitas pessoas estão preocupadas em altares. Altar não vai te dar nada se não for Jesus. Se alguém veio aqui pela pastora, eu quero te decepcionar. A pastora não faz nada. Se a pastora está de pé, é porque Jesus tem me olhado e me abençoado todos os dias. Porque a partir do momento que eu levanto da minha cama, que eu abro os meus olhos e que eu estou respirando, é porque papai me deu mais uma oportunidade. Só que Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não adianta eu querer vir para uma igreja e ser estrela e aparecer. Porque assim como Deus dá, ele não pode tirar, mas ele adormece. Meu Deus. Deus não tira dons, irmãos. Uma vez que ele te dá, ele te deu, ele te entregou. Mas Deus adormece dons. Porque tem pessoas que se acham grandes demais. E é nesse momento que Deus quer colocar elas num nível bem baixo. Para elas saberem que a dependência deles, a minha, a tua, é nele.
enquanto essa mulher estava colocando a dependência dela, a cura dela, em medicina, em pessoas que ela ouvia dizer que fazia milagres, ela não alcançou o desejo da sua alma e do seu coração: ser curada. Aleluia, Jesus. Mas a partir do momento que ela ouve falar de um Jesus que faz milagres, e ela coloca toda a sua expectativa nele, porque ela já estava tão cansada dos caminhos que ela andou, que ela falou: meu foco agora é só nele. Creio eu que ela já tirou tudo do coração. Ela limpou o seu coração e foi até esse homem. E ele fez o milagre. Para que hoje nós possamos contar que ele cura, que ele salva, que ele liberta. Mas que não só na palavra, mas como ainda hoje ele cura, ele salva e ele liberta. E eu quero te perguntar: o que tem te impedido de atravessar a multidão? O que tem te impedido de tocar em Jesus? Qual é a forma, qual é a maneira que você tem se colocado diante do altar de Deus, que Ele ainda não te entregou aquilo que você tem pedido? Muda a sua forma de orar. Amém, Jesus. Muda a sua forma de se achegar a Ele. Porque se você muda a sua forma, a sua maneira de se entregar diante dele, eu tenho certeza que, como a palavra dele nos diz, ele vai curar, ele vai salvar e ele vai nos libertar. A cura não se trata só de doença física, mas cura de doenças que estão na alma. Ei, papai está falando com pessoas aqui. Até quando você vai carregar cicatrizes e dores de alguma pessoa da sua família ou de algum irmão que de alguma forma te afetou? Nós temos que saber que, como cristãos, nós vamos sim ser machucados, mas o machucado não pode estar aberto. A ferida tem que se fechar e tem que cicatrizar, porque aí sim nós vamos dar só aquilo que nós temos. Mas se eu estou machucada, ferida, eu só vou dar o que eu tenho: machucados e feridas. Mas se você der o seu melhor, se você se colocar no lugar que Jesus vai te alcançar para ser curada, liberta e salva, nós vamos alcançar esse lugar. Não existe ninguém melhor do que ninguém, irmão. Verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Nem queridinho, nem querido. Então a forma que eu e você busca a essência, a presença dele, é que nos diferencia dos demais. Tem tanto cristão dentro da igreja por anos e a vida não muda. É a mesma coisa. Passa ano, entra ano, sai ano, a mesma coisa. Mas eu e você, que tem caminhado com Ele e que tem um direcionamento da parte do Senhor sobre a nossa vida, não tem como ser igual. Nós temos que dar testemunhos da nossa vida. Aleluia, nós temos que Jesus. ser exemplo para os nossos irmãos, para que possam olhar para nós e dizer: eu quero Deus que ela serve, que ele serve, porque esse Deus é Deus de milagres. Esse é o Deus que eu vou servir, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E ele é o grande eu sou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Yeshua, Hamashia, Jeová Jireh. Ele é. Então olhe para ele por quem ele é. Não vá atrás dele procurando algo que ele possa te dar. Ele já te deu um filho que morreu por mim, por você na cruz. Ele já deu o melhor dele para mim e para você. Aleluia, A única Jesus. coisa que ele quer de mim, de você, Obrigado, é que nós Senhor. possamos ser verdadeiros adoradores. Glória no Espírito de verdade. E nós temos que ser exemplo de adorador. Sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra? É quando Jesus diz para ela, quando fala do toque, e aí os discípulos dizem: mas a multidão te aperta.
quem pode ter te tocado, Senhor? E Ele sabe quem tocou. Porque Jesus sabe a forma que nós tocamos Ele. Ele sabe quem é cada um de nós. E eu quero dizer para você que a nossa identidade ela é única. Gêmeos univitelinos não tem identidade igual. Gêmeos univitelinos, cada um tem a sua identidade. Eu e você, nós temos a nossa identidade em Jesus Cristo. Quem você é nele? Como você tem se colocado na forma de ser curada para curar outras pessoas? Porque Jesus nos chamou para que nós possamos ser curados e curar outras vidas, através da nossa palavra, através daquele que sai da nossa boca, porque a nossa boca e a palavra que sai dela tem poder. Se você está falando palavra de maldição, você está jogando palavra de maldição sobre as pessoas. Mas se você está soltando palavras de bênção, você está abençoando pessoas. E através daquilo que você está falando, declarando, determinando, pessoas vão ser curadas. Aleluia. Então Amém. abre a tua boca para curar vidas, almas que estão feridas, machucadas, destruídas. Vidas que estão sedentas do amor de Cristo. De uma palavra que sai da minha boca e da tua boca. Tem tanta gente brigando por ministério em igreja, irmão, quando vidas estão precisando de uma única palavra minha e tua. Verdade. O que limpa a igreja não é menos importante do que o pastor e do que o pastor. Muito pelo contrário. As obras feitas na terra é para Ele. E nós não vamos ser salvos por obras. Mas Deus vê o meu coração e o teu coração na igreja e a sua dedicação a Ele. E aí eu vou falar daquela senhora que está com a faixa rosa. Que quando eu cheguei aqui na igreja, ela estava limpando a igreja. Amém. Ela é exemplo de que nós temos que ser para Deus. E Deus com certeza olha para ela com um coração de amor. Deus olha para ela e recebe o melhor dela na limpeza da igreja. Porque se ela não limpar a igreja, se ela faltar, outro pode até limpar. Mas talvez a forma com que ela tem entregado a Deus o que ela faz é a forma melhor que eu e você temos que fazer. Dê valor às pessoas que estão do seu lado. No dia que o irmão não vier para o culto, não julgue, porque você não sabe o que ele está passando. Ligue para ele, se você for amigo, conhecido. Irmão, senti sua falta no culto. Irmão, você faz falta na minha vida, na igreja. Porque a igreja unificada, irmão, a igreja em oração, ela movimenta céu. Ela movimenta até os hospitais, presídios. Porque quando nós oramos juntamente, nós somos uma potência que nós não imaginamos na terra. E aqueles que oram constantemente, quando vai para a presença de Deus, Satanás olha e fala: lá vem. Como é que eu vou derrubar ela hoje? Como é que eu vou parar hoje a vida dela? A irmã contou aqui que o inimigo foi lá e bateu no carro dela. Isso é coisa do inimigo mesmo. Porque Deus sabe quem ela é nele. E o diabo também. Satanás está de olho em mim e você. E ele vai tentar de todas as artimanhas para nos paralisar. Eu tenho certeza que essa mulher, quando estava olhando para ir até Jesus, Satanás estava falando no ouvido dela: não vai, porque você não vai dar conta. Não vai, a multidão vai te machucar, vai te apertar. A multidão vai te impedir. Mas o foco dela estava em Jesus. Então toda palavra de maldição, tudo aquilo que pessoas falavam para ela, ela colocou por terra e teve um foco, e ela chegou até o foco. E o nosso foco tem que ser Jesus. E aí eu vou entrar aqui na parte que eu acho interessante, é quando Jesus vira para ela e diz, no começo, vocês lembram
que vai falar de uma mulher. Mas aqui Jesus vira no versículo 34. Então Jesus disse: filha, não mais mulher, mas filha, a sua fé te curou. Jesus a vê como filha e não como uma mulher. Jesus a vê naquele momento, a partir do que a fé dela colocou e determinou sobre ela a cura. E Jesus nos trata assim como filhos amados, como filhos queridos, que estão dispostos a enfrentar e encarar tudo aquilo que tem nos tentado paralisar, porque o nosso foco está nele. Satanás vai tentar te colocar uma doença, Satanás vai te desanimar, Satanás vai tentar de tudo, irmão, para você não vir para a casa do Senhor. Mas se eu e você tiver um foco, determinação, de que nós estamos vindo aqui para adorá-lo, para dizer que só Ele é na minha vida e na tua vida, Satanás cai por terra. Porque quem determina sobre a minha vida e a tua vida é Jesus. A última palavra vem dele. O decreto final da minha vida e da tua vida é dele. O inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque é Jesus quem sabe o que tem para mim e para você. Quantas pessoas estavam no leito de morte e através de uma fé que movimenta o coração de Deus foram curadas. Eu tenho um amigo que é pastor, que foi curado de um câncer. Aleluia. E todo mundo achou que ele ia morrer. Mas Jesus tinha um plano e um projeto para a vida dele. E ele não se abalou. Ele se levantou e falou: vou adiante, eu vou seguir. Se Deus tem um propósito comigo, Ele vai me tirar daqui. E assim Jesus o fez. Ele ainda não era pastor, mas ele já sabia do chamado. Só que há processos na minha vida e na tua vida de dores que o Senhor vai permitir para que eu e você sejam curados na totalidade. Porque Deus, Ele não tem uma cura pela metade. Ele tem uma cura inteira. E Ele vai entregar para mim e para você essa cura. Mas nós temos que estar determinados naquilo que nós acreditamos. Aleluia, aonde eu e você tem colocado a nossa fé. Porque eu quero te dizer que as nossas lágrimas, ela comove o nosso Pai. Quantos anos essa mulher chorou? 12 anos. Quantos anos essa mulher buscou entre as coisas aquilo que só tinha em Jesus. Mas quando ela conheceu e ouviu falar dele, ela foi até ele. E aí ela se tornou filha amada, filha cuidada, filha querida. Imagina eu e você nos momentos mais difíceis da nossa vida, de dor e de lágrimas, e nós estamos orando, e o que Jesus faz? Ele nos coloca no colo e nos nina. Ei, Jesus nos nina. Sabe aquela dor que você acha que não vai conseguir mais? Sabe aquele momento de desespero que eu e você acha que não tem mais jeito? Quando eu e você invoca o Espírito Santo dele, ele chega e ele diz: eu cheguei. Aleluia, Jesus. Eu cheguei no ambiente. E o ambiente muda. A atmosfera do lugar não tem como ficar igual. Porque quando Jesus entra, tudo muda. Nós sentimos a presença. Nós sentimos o movimento, nós sentimos o poder do Espírito Santo dele. E foi o poder que saiu dele para aquela mulher que a curou. Porque a fé que ela tinha já não era mais em coisas vãs ou em pessoas, a fé dela estava em Jesus. Aleluia! E a partir daquele momento, tudo mudou na vida daquela mulher. Eu creio que quando ela foi curada,
A palavra diz que ela tremia. Imagine eu e você com a presença. Nós ficamos diferentes, nós ficamos em um estado de espírito que nós não sabemos explicar. Quando a presença de Jesus está em nós. Quando a presença de Jesus está no ambiente, a gente sente o movimento. A gente sente a atmosfera do lugar, a gente sente que Ele está fazendo algo e que Ele está nos tocando de uma forma que só Ele sabe fazer. Ele, só Jesus sabe onde tocar, como tocar e como fazer na minha vida e na tua vida. Amém. E se eu e você está passando por algum momento de um ente querido, de alguém, algum amigo ou amiga que está com alguma doença, e aí eu não vou dizer só doença física, mas também doença da alma, eu e você temos que crer, nós temos que ter fé e orar por essas pessoas, porque um dia pode ser conosco, e aí essas pessoas vão se lembrar de nós e vai orar por nós. E Jesus que está lá no céu, Ele vai pegar as orações. E se for da vontade dEle, Ele vai fazer o movimento acontecer. Eu quero te dizer que o avivamento não é um grupo de pessoas. Avivamento é aquilo que está dentro de mim e de você. E que no ciclo de oração nós vamos expressar o avivamento de Jesus Cristo. O avivamento é o mover do Espírito Santo em mim e em você. O avivamento de Jesus é eu e você que agora nos colocando diante dele para que ele faça algo sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E ele já está fazendo, eu e você não está vendo, mas ele está enviando anjos na tua casa. Aleluia, ele está enviando anjo na igreja, ele está enviando anjo protetor na minha vida e na tua vida. Mas não é porque eu e você não está vendo que ele não está fazendo. Se eu e você está de pé, porque é uma movimentação do céu sobre a nossa vida. É porque Jesus já se levantou em meu favor e em teu favor. Muitas vezes eu e você não pode ver o sobrenatural de Deus. Eu creio. Mas ele é muito mais real do que isso aqui. Verdade. Do que eu e você que estamos nos vendo. E os movimentos que nós estamos fazendo. Há anjos neste momento guerreando pela minha vida e tua. Aleluia, Senhor. Ei, Glória a Satanás Deus. está ao derredor, mas ao redor está o leão da tribo de Judá. Está ele, general de guerra dos exércitos, que vai à frente, abrindo caminho e enviando os seus anjos para lutar lutas que eu e você não consegue lutar. A única coisa que ele nos entrega é as armaduras espirituais, para que nós possamos ir como soldados de guerra, sem temer o que nós vamos enfrentar. Porque se Jesus está na frente, se Ele é o general da minha vida e da tua vida, Ele nunca vai perder uma guerra e uma batalha. Eu e você podemos perder, mas Ele jamais vai perder.